Olá, olá, oba! Bem, hoje a gente teve mais sobre elipses, hipérboles, bagaço transversal, parábolas e o cassino 4. E aí hoje eu vou fazer mais rápido porque a mamãe Henrique me obrigou a dormir cedo hoje pra prova de amanhã. Então, pois é, mano. Então, seções cônicas e o que que é uma cônica? Uma cônica é um conjunto de pontos que satisfazem a equação ax quadrado mais bxy mais cy quadrado mais dx mais ey mais f, em que a, b e c eles são constantes não nulas e todos os outros são coeficienciais. Todos são coeficienciais, na verdade, tá? Só acaba C. Aí, quando a gente corta uma cônica, que é tipo um cone tridimensional, quando a gente corta ele com um plano, tipo, não tá o melhor desenho, mas vamos aí. Aqui, ó, se a gente tem um plano aqui, aí ele tá cortando a cônica, aí fica, sei lá, assim. A parte que ele cortou, ela forma uma elipse, basicamente. Não dá pra enxergar, tá? Porque meu desenho não é 100%, ficou horrível. Tá, então, basicamente, quando a gente corta uma cônica com um plano inclinado, com um ângulo diferente de zero, a gente vai ter uma elipse. Também a gente vai ter hipérbole e parábola, mas, né, beleza. Aí, a gente relembrando sobre excentricidades e elipses. Basicamente, a excentricidade é calculada pela razão entre a distância entre os focos e a distância entre os As, que basicamente eles são como fala? A hipotenusa de C até B, mas ela tá só no eixo X. Então, a hipotenusa é equivalente ao A. E aí, beleza. Aí a gente tem a distância do 2C sobre 2A. E aí, dividindo esses 2 por 2, fica C sobre A. Aí, se o C é igual a zero, então significa que os dois focos estão no mesmo ponto. Então, se eles estão no mesmo ponto, a gente só tem um foco, logo a gente vai ter uma circunferência. E se o C é igual a A, então essa elipse vai ser muito achatada, basicamente, e tal. Aí todas as elipses têm excentricidades, que são semelhantes, e alegria. Yippee! Beleza. Aí temos sobre hipérboles. Basicamente, as hipérboles são formadas pelos pontos x e y, em que a distância entre os focos... Em que basicamente a distância entre os focos até os pontos que formam as hipérboles, dá um valor fixo. Então, tipo, se a gente fizer a distância do ponto até o foco menos a distância do ponto até outro foco, vai dar igual a 2A. E esse 2A vai ser essas constantes, basicamente. Então, se a gente fizer o módulo de F1 menos F2, é 2C. E aí, a excentricidade vai ser um 2C sobre 2A também, que aí vai ser o C sobre A. Mas, nesse caso aqui, diferente das elipses, que o A ele é maior do que o C, então C sobre A é sempre menor do que zero. Aqui a gente tem o A é menor do que o C. Logo, C sobre A ele vai ser maior do que 1. Tá aí, perfeito, né? Da hora, da hora. Uh, Peraí, eu falei que é menor do que zero? Que menor do que zero? Cabacei. Tá entre zero e 1, basicamente. Nunca vai ser um valor maior do que 1. 0 e 1. Tá aí. Aí aqui a gente tem os bagaços, tá bonitinho assim. Aí x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y. Esse aqui é a equação das parábolas, tipo, da hipérbole, foi mal, mas é parecido, bem parecido, né, com o das elipses, que tá aqui, que é o y ao quadrado sobre x ao quadrado sobre o x ao quadrado sobre c ao quadrado mais y ao quadrado sobre o x ao quadrado sobre c ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Já aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado, e aí sobre a ao quadrado e b ao quadrado também. E b ao quadrado. Onde o b, ele vai ser basicamente a... Eu anotei aqui. Não anotei. Mas basicamente, o b, ele vai ser o valor, como posso dizer?
Se a gente tem o ponto A aqui... o ponto B é a hipotenusa, basicamente. Se a gente fizer o C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, a gente vai ter o B, basicamente. Acho que era isso. B ao quadrado... Aqui, ó. O A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, basicamente. Então, pois é. Vai ser hipotenusa, o C vai ser a hipotenusa e o B ele vai ser a altura e o A vai ser o eixo X. Basicamente o C e o A trocaram de lugar, tá? É assim que eu fiquei olhando na aula. Tipo, nossa, mano, na aula eu tava pensando em tanta coisa inútil. Tipo, eu tava muito com sono, eu tava pensando em coisas aleatórias. Tipo, sei lá, quantas pessoas na Unifesp me odeiam? Será que eu venceria de 3 elefantes se eu tivesse 3 amendoins? Tá, assíntotas da hipérbole. Basicamente, assíntotas da hipérbole vão ser essas duas retas aqui, se não me engano, que basicamente, quando a hipérbole ela tende ao infinito ou menos infinito, não, peraí, quê? O x tende a infinito. Quando o x ele tende a infinito ou menos infinito, quando o x tende a infinito, ele basicamente, a hipérbole ela vai meio que ficar quase junta, basicamente, vai tender para essa reta depois de um tempo, ela começa a tender para essa reta e aí ela vai indo, mano, até o infinito, aí basicamente a equação das assíntotas da hipérbole são dadas por y é igual a mais ou menos b sobre a vezes x. Aí esse mais ou menos é para determinar a direção, se for mais, aí pode ser para essa direção e o menos para essa. Basicamente direções opostas, porque a hipérbole ela tem duas direções possíveis, basicamente. Tá. Aí parábolas. Parábolas a gente tem basicamente um foco e uma reta. Aí basicamente a parábola são os pontos que têm a mesma distância até o foco e a mesma distância até a reta. Aí um ponto que é o vértice, ele é o ponto médio entre o foco e a reta. Ele basicamente, bem, se a gente tem aqui a reta e aqui a gente tem o foco, o ponto médio entre esses dois vai ser o vértice. Aí a parábola, ela sempre vai passar por esse vértice, ela vai ficar assim, mais ou menos, se não me engano. Eu não lembro como era uma parábola, foi mal. Que lindeza, caderno tudo pra frente, que eu não tô a fim de tirar foto de novo. Basicamente, aqui a gente fala sobre a excentricidade de parábola é sempre igual a 1, porque a distância do ponto até o foco sobre a distância do ponto até a diretriz ou reta, tanto faz, sempre vai ser a mesma. Então, vai dar igual a 1 a excentricidade. Aí, um canal muito bom que a professora mostrou na aula foi o Master Wu Mathematics. Tipo, o cara fez um vídeo mostrando esses trecos das elipses, parábolas e hipérboles. E o cara explicou bem. Eu gostei do vídeo. Recomendo. Não tô a fim de pegar o vídeo porque eu tô com pressa, senão a mamãe Henrique vai me matar amanhã. E aqui, ó, aqui tem uma parábola. Basicamente, a gente tem aqui o foco, a gente também tem a gente tem aqui o vértice e aí a gente tem a parábola aqui. Tá aí. É basicamente isso. Aí ela pode ser tanto no eixo x quanto no eixo y. Se for no eixo y, então vai ser x ao quadrado igual a 4px. Enquanto se for no eixo y, vai ser y ao quadrado igual a 4px. Aí no eixo x ela vai ser assim e o foco ele vai estar no eixo y também, se ela tá assim, basicamente no eixo y. Se ela tá no eixo x, então o foco tá no eixo x. Aí, bem, basicamente, por exemplo, se a gente tem aqui uma parábola com vértice em 0, 0 e o foco é 0, 2, então, por exemplo, a gente sabe que o vértice ele tá aqui e o foco ele estaria aqui. Então, vai ser esse caso aqui, ó. Então, esse aqui vai ser uma parábola no eixo x. Então, basicamente isso, mano. Aí vocês calculam aí. Tinha que fazer uns trecos e a professora não fez porque tava com pressa. Porque ela queria mostrar esse vídeo pra gente, foi explicando e tudo mais. Nossa, tem quanto mais de caderno? Nossa, tem muito! Basicamente, não, é só desenho na real, eu acho. Aqui é a coisa do vídeo que eu anotei, que basicamente se a gente tem... Não vou explicar não, tô com preguiça. Bem, se a gente tem uma excentricidade igual a 0,5, então a gente vai ter que o PF sobre PD é igual a 0,5, então
Se a distância do ponto até o foco é igual a 2, a distância do ponto até a distância do ponto até a diretriz vai ser igual a 4. Isso aqui a gente basicamente foi só para a professora falar que a gente pode também descobrir que tem elipses ou hipérboles a partir de um foco e uma diretriz, mas a professora não explicou muito bem como chegava nisso e tudo mais, mas dane-se. Aí também tem aqui o da excentricidade ser igual a 2, aí o PF igual a 2PD, e aí vai indo. Bem, aí aqui a gente tem um belo resumão, em que, bem, se a gente tem aqui... Não, isso aqui é, tipo, se a gente tem a diretriz, aí a gente tem o foco, aí a direção do ponto até o foco e a direção do ponto até a diretriz vai ser igual, então E igual a 1. Isso aqui é uma hipérbole. Ipi! Aí já aqui, tá, aí agora o resumão. Elipses. Elipses basicamente seguem a fórmula de x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. E eu copiei errado? Olha que maravilha! Mano do céu, eu só copiei essas porcaria errado? Nossa, mano, tem certeza que é isso? Nossa, mano, vou ter que ver essa porcaria. Não confio em mim mesmo, posso ter copiado errado. Lembrando, eu estava com sono. Fórmula com x ao quadrado, a ao quadrado e tal. X ao quadrado sobre a ao quadrado. Poxa! Eu copiei errado, então? Nossa, eu sou burro, hein? Calma aí. Não, peraí, não, eu copiei certo. Nossa, tô burrando, foi mal aí. Tá certo, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Isso aqui é das elipses, aí as elipses elas vão ter dois focos, às vezes, aí a excentricidade delas vai ser menor do que 1 e maior do que 0. Aí já nas hipérboles a gente também tem dois focos, não, peraí. Hipérbole a gente vai ter lá o A, que é... A gente vai ter o A, a gente vai ter os... Nossa, mano, eu já esqueci que eu tava falando de hipérbole, que eu falei de hipérbole hoje. A gente vai ter os As, a gente vai ter os focos também, mas a diferença é que os... basicamente a gente vai ter os focos vão estar mais pra cá, e aí o A vai estar aqui, e aí x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Deixa eu ter certeza, mano, que... Mano, eu tô muito perdido agora. Eu esqueci de tudo que eu expliquei até agora. Olha que maravilha. Minha memória já tá uma maravilha, como vocês podem ver. Que beleza, que beleza. Tá. Ai, 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 ai. Basicamente, é outro caso em que a gente tem 0 menor do que A, que é menor do que C. Aí temos o A aqui, o C pode estar mais pra cá. E aí a gente vai ter... que a distância do ponto até o foco, menos a distância do ponto até o foco, 2, vai ser igual a 2A. E aí o 2A tá aqui, aí os focos estão pra cá, e aí vai ser basicamente isso, tá? Beleza. Tá bom, beleza. Distância do ponto... Tá, então a hipérbole ela é formada pela distância do foco até os pontos. Tipo a distância desse foco com a distância do outro até o outro foco. Isso um menos o outro, porque é a distância. Isso aí vai ser igual a constante 2A. Aí temos aqui o 2A, olha que maravilha. Uou, que incrível. Aí x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Aí a gente também temos as parábolas, em que a gente basicamente tem a fórmula de y ao quadrado é igual a 4px, ou x ao quadrado é igual a 4px. E aí a excentricidade delas vai ser sempre igual a 1, enquanto das hipérboles vai ser sempre maior do que 1. Tá escrito aqui, tá? Que eu esqueci de mostrar, mas dane-se. Beleza, e a gente também falou sobre elipses translatadas. Basicamente as elipses translatadas são as elipses que não estão no eixo x, não estão com o centro no 0, 0, ou com os focos no eixo x ou no eixo y. Então, para essas elipses, a gente basicamente vai ter que fazer umas artes aqui. A gente pode desenhar essas elipses e aí a gente vai ter um centro. Supondo que a gente recebeu o centro. Nesse caso, o centro ele é igual a
3,5, 7, 3,5 é o ponto 7, 3,5. 7, 3,5 é o centro. Então, com isso, a gente pode... E a gente também a gente sabe que o C... O que mais que a gente sabe? Calma aí. Se queremos a equação de xy, xy igual a 3... Tá, basicamente um ponto aqui na... Um ponto dessa elipse seria o ponto 3 e 1... 3, 1, 3... Nossa, mano, eu tô mal, hein? Ah, tá, a gente sabe que o... A gente sabe, então, que o A é igual a 3, pelo que eu entendi. E o B é igual a 1,5. Calma aí, que meu caderno tá uma confusão. Nossa, tá calor também, vai se ferrar. Nossa, tô suando, não. O A... Tá, então a gente tem que o A é igual a 3 e o... O A é igual a 3 e o B é igual a 1,5. Com isso a gente consegue fazer a equação da elipse do x barra ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y barra ao quadrado sobre 1,5 ao quadrado é igual a 1. Por que tem esse barra? Porque não é o x, porque a gente não é o eixo x daqui, é o eixo x daqui. A gente criou um novo a gente desenhou novos eixos, basicamente. A gente tem um y barra aqui, o x barra aqui, entendeu? Basicamente isso. Aí a gente também... Nossa, tá calor. Não, porque eu tô em cima de 50 mil bichinhos de pelúcia, né? Por isso que tá quente. Tá, aí basicamente a gente pode descobrir, a gente percebe que a distância, o vetor de xy, que seria do x barra y, x barra y barra, que seria isso aqui, vai ser igual ao vetor até o centro, mais o vetor do centro até esse ponto, ou seja, vai ser o 7, 3,5, que é o vetor do centro, e mais o x barra y barra, que é o vetor do xy do novo eixo aqui que a gente criou. Isso aí vai ser igual ao xy do nosso eixo normal. Aí o x vai ser igual a 7, mas a gente faz o trequinho normal. Aí a gente vai no final vai chegar aqui x menos 7 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y menos 3,5 ao quadrado sobre 1,5 ao quadrado é igual a 1. Aí, com isso, a gente consegue chegar, então, que a equação de uma elipse horizontal translatada, que é uma elipse que não está no eixo x e tal, mas a gente recebe o centro e tal, é x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, onde o x0 e o y0 formam o centro da elipse. Aí, em hipérboles, praticamente a mesma coisa, é só a gente substituir o x por x menos x0, ou y por y menos y0, e aí a gente chega nas equações de hipérboles translatadas ou parábolas translatadas e tudo mais. É isso, falou, tenho que gravar MD ainda e pensar se eu vou fazer mais coisas.